Olá pessoal, mais um Falando de Negócios, já é dos estúdios aqui do Plataforma 8, né, do nosso estúdio decorado pela Deluxe Design. E hoje a gente recebe um profissional aqui, Bruno Dantas, que tem uma característica bem interessante. Ele é um visionário e também um otimista em relação ao turismo, né? E aí eu vou pegar o currículo dele, que é um daqueles currículos bastante interessantes que a produção passou para a gente. Olha o Bruno aí. PhD em Geografia e Turismo, mestre em Desenvolvimento Regional, especialista em Docência do Ensino Superior, turismólogo, cursou ainda Ciências Econômicas e Administração de Empresas. É um currículo invejável e ele está à frente do Departamento de Turismo do Governo do Estado de Roraima. E você é roraimense ou Bruno? Não, sou paraibano. Paraibano. Mais um que não é roraimense, que se encantou por Roraima. E qual foi o motivo do encantamento? Weber, eu quero agradecer muito a você, a produção do programa pelo convite. E o motivo foi o concurso público. Oportunidades, que é o que nossa terra tem de mais precioso, né? Surgiu essa oportunidade lá em 2011 de um concurso público na nossa Universidade Estadual de Roraima e eu fui seduzido por isso, vim para cá, fiz o concurso e só fui chamado em 2013. Eu já estava desesperançoso de ser chamado e aí o governo convidou na época, fez a convocação e estou aqui com você agora falando 12 anos depois desse convite. 12 anos. E nesses 12 anos você, além, eu acho que do trabalho acadêmico que você desenvolve, partiu para esse lado do turismo, né? Que é considerada a maior indústria, a indústria mais limpa do mundo. Isso aí. E por que o turismo, Bruno? Cara, lá em 1999, cursando Administração de Empresas na Universidade Estadual da Paraíba, lá em Campina Grande, eu participei de um dos maiores eventos do mundo hoje, que foi o São João de Campina Grande. Aquilo me encantou de uma maneira surpreendente. Eu tive uma professora na época que convidou os alunos do curso de administração e nós fomos para o Centro de Atendimento ao Turista. 30 dias, Weber, lá dentro desse CAT, Centro de Atendimento ao Turistas, das 7 da noite até as 2 da manhã, atendendo pessoas sem parar, falando sobre hotéis, sobre restaurantes, os roteiros que a cidade oferecia, os guias de turismo, as informações durante o evento, que é o São João, e aquilo me apaixonou. Até que depois de um tempo meu pai disse, olha, você gostou tanto de turismo, falou tanto do São João, por que não faz o curso? E aí a gente conversou bastante, fiz o curso de turismo da Universidade Federal, levei a administração para o curso de economia em João Pessoa, estava em Campina Grande, fui para João Pessoa, e aí fiquei cursando os dois lá e concluí o curso de turismo e segui carreira nessa área. Trabalhei na prefeitura de João Pessoa, no governo do estado de João Pessoa, tive alguns negócios também na capital e aí a gente seguiu a carreira docente, que é uma vocação desde sempre. E estou aqui hoje na gestão pública do governo de Roraima com muito gosto, convite feito pelo governador junto com o trade, né, que viu de repente em uma opção de um docente a ocupar o cargo para que a gente desse uma nova visualizada no turismo de Roraima e novos horizontes para trabalhar com essa atividade. E a gente está conseguindo encabeçar esse projeto. Conseguindo aí com muito brilhantismo pelos resultados que o Estado vê, que a gente vai falar um pouquinho na frente desses resultados. Mas uma coisa que eu sempre me questiono sobre Roraima, um estado novo, belíssimo estado, onde o roraimense não conhece Roraima, como o brasileiro não conhece o Brasil, né? O Brasil não conhece o Brasil. Qual é a característica, qual é o diferencial do turismo em Roraima? A gente pode esperar que um dia a gente chegue a ser uma grande referência como os grandes centros, um Rio de Janeiro da vida, um Gramado lá na Serra Gaúcha, ou a gente vai partir para aquela linha do turismo mais diferenciada, de maior valor agregado? Como é que é o nosso turismo, a característica do turismo roraimense? Olha, quando a gente estuda a atividade, que a gente vê muito movimento do país e de lugares hoje que são muito fortalecidos pelo turismo, a gente também observa que tem destinos turísticos, não só no Brasil, mas no mundo, que já estão procurando aquilo que nós temos aqui. Na minha tese de doutorado, eu trago um aspecto novo
que a academia insiste, que a gente sempre procura inovar, que é o tempo do turismo. O que é esse tempo? É aquele momento onde o lugar se prepara para a atividade turística dentro das características que ele tem, sem copiar outro lugar. Então o que nós temos aqui é esse produto que você fala, de um grande valor agregado, voltado para a natureza, que muitos destinos hoje estão procurando de novo. É um movimento chamado Slow Tour, que é um turismo mais lento, para apreciar de fato o lugar, diferente desse turismo de massa, que as pessoas só lembram do lugar pelas fotos que fizeram lá. Estou no Cristo, faça uma foto. Estou na Paulista, faço outra foto. Estou lá em Gramado, no Natal Luz, faço outra foto. E só vou me lembrar das fotos. Mas e a experiência? Né? Ir no lugar e sentir a natureza, a brisa, o vento, o sabor das coisas. Nós temos isso aqui muito forte, que é uma característica de Roraima. Essa diversidade que nós temos, né, do etnoturismo, da pesca esportiva, do Monte Roraima, das trilhas de longo curso, da própria hospitalidade do roraimense, são diferenciais que eu julgo como os mais ricos do turismo no mundo hoje. E tudo isso nós temos aqui. A nossa estrutura, Bruno, para esse crescimento, porque todo mundo consegue enxergar essa movimentação no estado. Sim. Seja o turismo de negócios, seja o turismo de experiência, né? Olha o evento aí que foi feito, o governo e Sebrae, o Viva Roraima, que foi uma vivência, né? Muita gente não sabia que Roraima tem tudo isso, né? E tem bastante coisa. A nossa estrutura está preparada para isso? Nós estamos experimentando o crescimento e as dores de crescer na atividade. Nós temos hoje, por exemplo, uma ocupação hoteleira na faixa dos 90%. Caramba! Então, é o que nós chamamos de um bom problema, né? Às vezes, ao invés de a gente se debruçar em ocupar os hotéis e gerar empregos para toda a atividade, nós temos aí o problema, o desafio de fazer com que esse setor da hotelaria cresça. Por que ele é tão importante? Porque é o setor que vai abrigar as pessoas que vêm de fora para cá. Então eu vou pernoitar 2 noites, 3, 4, 5, uma semana inteira. Aonde eu vou ficar? Esse hotel tem condições de me atender durante todo esse período? Tem café da manhã, a gente tem roteiro para tudo isso. Então a gente experimenta hoje o crescimento da atividade que foi impulsionado pelas ações do governador. Né? Antônio Denário teve um papel brilhante, essencial em todo o trabalho de desenvolvimento do Estado, que é impulsionar aquilo que estava adormecido, que a gente chama muito de oportunidade. Né? O turismo tem muita oportunidade. Hoje nós temos muitos produtos turísticos. E isso é o que é importante para mostrar o crescimento do setor. São mais roteiros, são mais guias de turismo, são mais profissionais que atuam no setor hoteleiro. É uma necessidade das pessoas virem para cá, experimentarem as nossas delícias, a gastronomia, a damorida, a paçoca, entender por que o roraimense fala tanto Roraima e não Roraima. Isso é muito bom até da gente divulgar, dar uma ideia muito legal de como as pessoas procuram enxergar o estado, e esse é um diferencial nosso, que você sabe tão melhor do que eu, que você está mais tempo aqui no estado, que é próprio de Roraima. Né? O roraimense nasce, cresce aqui com os seus valores. Nós que viemos para cá, a gente vai absorvendo isso na medida em que vai vivendo aqui e que se vai adaptando, acostumando ao cotidiano de Roraima. Isso é encantador, é maravilhoso. Quem está aqui não quer ir embora, e a gente sabe por quê. Porque é um lugar fantástico, que nós temos desde a pesca até o Monte Roraima uma diversidade muito grande de experiências no estado. E Bruno, você como diretor, é um negócio que me incomoda, particularmente me incomoda o que eu vou te falar. Por que o Brasil continua brigando ainda com relação aos extremos do Brasil? Por que a gente ainda não conseguiu meter na cabeça, vamos dizer, da grande imprensa, que ela continua errando, a grande imprensa, os comunicadores continuam errando, continua sendo do Oiapoque ao Chuí. E nosso extremo maior é o Caburaí. Como é que você, nessas viagens, que eu sei que você participa de tudo que é evento relacionado ao turismo, como é que às vezes no discurso de um colega que sabe de tudo isso, mas
pelo vício, pelo costume, acaba incorrendo nesse erro. A gente tem o aspecto da educação. Sim. Aí, né? São décadas ensinando as pessoas do Oiapoque ao Chuí, então isso rimou muito. E aí onde é que fica o Oiapoque? Aqui, ó, no Amapá. E a gente tem um Caburaí hoje que é, na verdade, uma grande expedição para se fazer até aquele lugar. A gente tem empresas hoje aqui que fazem essa expedição, mas ela é uma coisa extremamente complexa, não é fácil de se fazer, não é um produto que está disponível na prateleira a qualquer momento. E o grande desafio é fazer o pertencimento do lugar, né? A Oiapoque é lá no Amapá, mas aqui em Roraima é o Caburaí. Aonde fica o Caburaí? É naquele lugar. Né? É naquela localização geográfica. Como faz para ver esse lugar? Isso existe? Ou é uma coisa dos livros que alguém inventou? Então a gente vai trabalhar em duas vertentes, né? De desmistificar décadas de educação voltadas para o Oiapoque e trazer ao conhecimento das pessoas onde fica o Caburaí, que é um grande desafio chegar até grande. Lá. Agora tem uma coisa interessante, entre os produtos, você fala de vários produtos, mas tem um que eu sei que foi uma briga sua com a equipe do turismo, da secretaria, né, que foi trabalhar a questão de trazer, é uma das políticas, é uma das delegações que o governador Antônio Denário tem com a sua equipe, né, que é incluir todo mundo. Exatamente. Independente de etnia, do que for, você tem política, pronto, não tem tudo. Até porque o benefício não escolhe beneficiado, o benefício tem que ser para todo mundo, né? Então, no turismo especificamente, e você já foi premiado várias vezes, né? O governo do estado, e você esteve presente recebendo a premiação, nós fomos premiados no etnoturismo. Exatamente. Né? E aí a gente tem uma cultura de que o índio não quer se inserir, de que o índio não quer participar, de que o índio não pode ter sua cultura atravessada. A gente sabe das regras, a gente sabe dos cuidados que tem que ter para manter a cultura do indígena, mas é um dos produtos mais referenciados hoje no Brasil. Roraima é uma referência de etnoturismo. E as pessoas e as comunidades indígenas já começam a colher os frutos dessa iniciativa. Né? Como é que nasceu isso e como é que está desenvolvendo? Olha, Weber, eu acho que não existiria uma outra perspectiva de trabalhar com isso se não fosse pela educação. Então, o que é que nós oferecemos? Nós chegamos com as lideranças, conversamos com eles e perguntamos o seguinte: o turismo é uma atividade boa para você? E aí eles responderam: o que é o turismo? O que é isso? Que história é essa de sair da sua casa para ir me visitar lá na minha maloca, saber como eu vivo, qual é o meu cotidiano, andar comigo por aí? Que história é essa? O que é isso? Então a gente tinha que explicar para as pessoas o que é essa atividade. Uma atividade plural, diversa, que oferece condições para todo mundo se integrar e até quem não se integra ganha também. Porque é o que nós mais observamos nas comunidades. Então o caminho a se fazer foi dialogar, conversar com as pessoas, e aí em toda a atividade, eu acredito que seja um ponto pacífico, tem pessoas que vão querer se incluir, tem pessoas que não vão querer. Então, para aquelas que não vão querer, todo respeito a você, obrigado, mas nós vamos procurar quem quer. E aí nesse procurar do quem quer, a gente começou a conversar. O que é que vocês precisam para pensarmos junto no turismo? Então vamos desenvolver um programa de turismo em terras indígenas de Roraima, lá em 2019. Mas como é que eu vou criar um arcabouço político que garanta, uma política pública que garanta com que isso aconteça? Surgem as diretrizes para o turismo em terras indígenas de Roraima. É um documento inédito que só tem aqui, velho. Uma política de Estado que nós criamos em 19, ouvindo essas lideranças, nós colocamos isso na forma de uma legislação e fizemos uma portaria que está publicada e que é vigente hoje, que garante com que a gente tenha 5 diretrizes que são voltadas para o desenvolvimento do turismo e tendo como protagonista a própria comunidade indígena. Não é o departamento de turismo, não são as agências, não são os guias, é a comunidade. No modelo de turismo que nós chamamos de turismo de base comunitária, que é quando a própria comunidade sabe, toma conhecimento do que é o turismo,
quais são as vertentes que eles podem trabalhar com o guiamento, com a alimentação, com a hospedagem, com a segurança, com a informação, o artesanato, e todo esse conjunto de atividades se transformam em experiências para o visitante. A pintura corporal é uma grande experiência, a confecção das panelas de barro é uma grande experiência, o nascer do sol, o pôr do sol, admirar isso que para muitos de nós pode ser uma coisa comum, mas você já pensou em estar em uma comunidade e ouvindo alguém falar na língua materna sobre a história da criação do mundo, alguém do lado traduzindo, e você envolvido nessa ideologia que é a cosmologia indígena, de tratar e de ver o mundo. Então, a visão das pessoas muda. Eu acho que muito do que foi ruim na pandemia também teve coisas boas, que ajudou com que as pessoas passassem a ressignificar o seu papel na vida. E uma dessas experiências é fantástica, ela existe nas comunidades. Eu tenho comunidades que trabalham com café. Sim. Né? Café em altitude, lá em Pacaraima, recebendo o visitante, você faz o roteiro do café, você colhe o café, você vai torrar o café, vai degustar, então você acompanha toda a produção, desde do fruto, lá da plantação, até a degustar o café. Isso é fantástico. E são pessoas da comunidade que conduzem isso, que organizam isso, que compartilham com a gente a visão de mundo deles, que muitas vezes a nossa visão não é a mesma, mas é a cultura, é todo um conjunto de elementos que fazem parte do que nós somos que nos levam a isso. E é por isso que nós ganhamos o prêmio em 23, né? O Prêmio Nacional de Turismo pelo Programa de Turismo em Terras Indígenas, que se tornou uma referência nacional. E justamente no estado que se vende para o Brasil como estado onde há mais conflitos com indígenas. Exatamente. E a gente não vê isso, né, Bruno? Quem está aqui, né, a gente respeita os povos, vamos dizer, de florestas, que são isolados por natureza Sim. e tem que ser respeitado mesmo, mas os outros querem essa inserção. Né? O índio ele quer qualidade de vida também. Ele quer a interação com todos. Até porque, para mim, não tem esse negócio de índio não índio. Tudo é gente. O turismo, Weber, é uma atividade que vai somar dentro do cotidiano. Exatamente. Então, ninguém vai estar sendo retirado daquilo que já faz costumeiramente para parar e receber o visitante. Não. O visitante vai chegar e vai se inteirar com o cotidiano dessa comunidade. Eu tenho uma comunidade hoje que trabalha um plano de visitação somente para observar aves. Né? Lá o povo engaricou. Espécies de aves que só tem naquela região pela altitude, pela temperatura, pela localização geográfica. Então, há aves endêmicas que só tem naquele lugar. Nós estivemos mês passado lá no Taxi 2, em Pacaraima, que também lá tem uma espécie de jandaia lindíssima, que é objeto de desejo de vários observadores do mundo inteiro. Vem uma perguntinha, Bruno, aí eu sei que ela foge até ao teu controle para responder, mas você, como da área, eu acho que tem pelo menos esperança que se arrume isso. Pacaraima, eu acho que tinha tudo para ser a nossa Gramado. Né? Sim. Nós temos uma limitação por questões de estar dentro de uma área indígena, mas nós temos um clima maravilhoso, onde a gente tomava muito vinho quando não tinha essa crise muito grande na Venezuela, sim. Que uma hora vai acabar e vai voltar a ter o fluxo normal. Mas a gente tem alguma esperança para aquela partezinha de Roraima? Tem sim. Weber, eu acho que todo o turismo de Roraima começou por aquele extremo. Né? O Monte Roraima hoje é um dos nossos principais produtos internacionais que nós acessamos pela Venezuela. Sim. Então, se ali começou aquele movimento do turismo que hoje ganhou todo o estado, eu acredito que sim, que no futuro nós teremos muito a ganhar com Pacaraima, uma cidade de altitude, de fronteira, uma diversidade étnica muito grande naquele lugar, peculiaridades que fazem a experiência de visitar Pacaraima únicas, né? Como a própria comunidade do Cauê, que fica no perímetro urbano do município, a cidade fronteiriça de Letem, que está de Santa Helena de Uairém, que está ali ao lado, com outras tantas experiências em um outro país, que para nós, eu cheguei aqui na época
de ouro desse momento. Eu consegui vivenciar muita coisa extraordinária que a Venezuela nos oferece, e com essa futura reestruturação do país, eu acredito muito nisso, que é uma propriedade até da física, a entropia, né? Uma hora aquela coisa vai chegar a um equilíbrio e vai conseguir se estabilizar. Então a gente acredita que isso vai acontecer, porque existe muita gente hoje naquele lugar trabalhando exclusivamente pelo turismo. Não tem uma outra atividade. Não, isso é o turismo esperançoso. é uma atividade que movimenta muito. Nós visitamos hotéis no município, nós levamos jornalistas recentemente para lá, para conhecer a experiência do Monte Roraima. A gente chegou numa época como essa agora, nós estamos no mês de junho aqui, nós pegamos 10 graus à noite na comunidade de Paratepui, na base, a última comunidade antes de iniciar a trilha do Monte Roraima. Fantástica a experiência. Todo mundo se apaixonou por isso. Gente que chorou foi as lágrimas, porque muitos dos jornalistas, você da área, da profissão, sabe que às vezes a gente escreve sobre uma coisa, idealiza a partir de outros colegas que escrevem sobre aquilo, mas viver aquele lugar é diferente. Né? A gente sente com as nossas próprias interações, com os olhos do mundo, que nós temos, cada um de nós tem um olho para ver o mundo ao nosso redor, e esse pessoal chorava, e as lágrimas lá. Com o lugar, com a experiência, com a perspectiva de caminhar. Era o público 60+. 3 jornalistas com mais de 60 anos. Eles vieram produzir matérias aqui para esse público de 60+, que hoje é um público especial, super de bem com a vida, disposto para caminhar muitas horas. Traz muito recurso. Traz muito, tem muito tempo disponível para viajar, e é um dos nossos objetivos, promover para esse público este superproduto que traz gente do mundo inteiro, e associado ao Monte Roraima, esses outros produtos que Roraima tem a oferecer. A Serra Grande, a pesca, o Tepequém, que é belíssimo, um lugar fantástico aqui, que é o outro modelo de turismo que nós temos, que é o turismo regenerativo. E as pessoas que vão ver um lugar que era uma antiga vila de garimpeiros, que hoje recebe turistas e conta a história do garimpo em Roraima. Isso é incrível. Aqui tem muita coisa para a gente conversar. Pois é, Bruno. Aí falando no Etno, nós temos a nossa panela de barco que tem indicação geográfica, né? Já? Isso. Acho que é o primeiro... É a primeira indicação geográfica de Roraima, a primeira do Brasil para uma comunidade indígena. E a gente é protagonista das coisas aqui sem nem imaginar, né? Como isso é importante. E lá em 19, 20, quando surgiu o projeto, a gente de pronto já apoiou. O que é que precisa? Vamos lá para as capacitações? Vamos. Vamos oferecer apoio? Vamos. Então tudo o governo esteve junto com a comunidade da Raposa, concedendo tudo que estava possível dentro daquele momento. Não foi um momento fácil, você lembra, né? E tudo que era possível a gente oferecia com a super parceria do Sebrae Roraima, que conseguiu levar adiante esse projeto, que a gente recebeu no ano passado a carta concedendo aí a IG para essas panelas, e que para nós hoje é um sinônimo de resistência e de força, que mostra com que o povo macuxi lá da Raposa trabalha de maneira ancestral, sem perder a sua característica, e agregando esse valor incrível para o nosso estado aqui. A gente tem, Bruno, uma visão muito da iniciativa privada de algumas pessoas, né, de que a gente ouve isso, fica até triste, porque a gente está no poder público, hoje se exerce uma função, eu exerço outra, mas as pessoas falam muito que o poder público mais atrapalha do que ajuda, né? Só que o turismo, nos últimos 6 anos, né, coincidentemente você está nesse período aí fazendo parte da equipe, a gente vê um trade turístico extremamente motivado, né? O crescimento ele é real, aí os números, seja PIB, seja geração de emprego, a gente sabe que tem os nossos problemas, que é a questão de mão de obra, mas a gente vai se ajustando, né? Trocando o pneu com o carro andando. Exatamente. Tá? Essa relação, ela foi construída baseada em quê? Porque a gente sabe também que a gente não vai ter unanimidade, vai ter gente que diz, não, a política do turismo está errada, não, está dando certo por aqui. Como é que foi construído isso que chegou a um nível de respeito que eu nunca tinha visto? Eu participei de reuniões com trade
E os elogios à política voltada para o turismo, as ações, né, as políticas públicas sempre muito elogiadas. Uhum. Isso tem alguma relação com o governo entender que o papel dele é balizador e não atrapalhador? Tem, e muito, muito. Acho que um dos principais elementos que nós temos que entender é que o turismo é uma atividade econômica, social, cultural e ambiental. Então eu preciso dialogar com as pessoas que têm envolvimento direto com isso. Econômica, porque nós temos todo um mercado que trabalha e diversos segmentos da economia que trabalham com isso. Cultural é fazer o aproveitamento das nossas riquezas culturais aqui e transformar isso em negócio, né? Ambiental é respeitar e estabelecer limites para cada um desses aspectos. E social é envolver o máximo de pessoas dentro dessa atividade. Sempre é uma preocupação minha, enquanto turismólogo, enquanto docente, ouvir todo mundo, até quem não concorda, né? Principalmente quem não concorda. Porque na minha tese eu escrevia muito sobre isso. É uma daquelas coisas que a gente escreve, mas só aprende quando vive. É o antagonismo, né, das opiniões e dos interesses que são múltiplos e são divergentes. É uma pessoa que quer uma coisa, outra que quer outra, mas essas coisas se conflitam, elas se chocam. Tem gente que não quer ir para a terra indígena, tem gente que quer ir, e aí qual é o conflito? Qual é o problema? Pronto, vamos tentar resolver e criar um balizador. Nós criamos políticas e ferramentas para isso. O inventário turístico, que estava desatualizado desde 2001 em Roraima. Então, o que é inventariar? É saber tudo que existe no estado que pode ser um potencial. Diagnosticar isso, a partir do que existe, o que é produto hoje, o que pode ser produto amanhã, o que essas coisas precisam, o que já é produto para desenvolver ainda mais, e o que não é para se tornar produto e assim seguir um fluxo de desenvolvimento. E quem vai puxar tudo isso? Plano Estadual de Turismo, que é o que nós temos aqui. Um dos poucos estados do Brasil que tem plano estadual vigente e sendo executado. Beleza. E aí eu pergunto para o trade, o que é que você acha disso? Esse evento trouxe resultado? Fui para São Paulo, fui para Brasília, fui para o Rio. Você sentiu aqui na ponta o resultado? As empresas me falam isso, velho. Sinto. Boa. Tem gente vindo para cá desses lugares. Então, vamos continuar. Balneário Camboriú, estive recentemente, estou esperando ver o resultado. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem gente aqui chegando? Tem. Então, vamos apostar nesse lugar ainda. Então, criando a estratégia e aferindo a estratégia, monitorando. Isso funciona porque eu me preocupo muito, nós não temos muitos recursos no nosso departamento, mas aquilo que temos tem que ser usado da maneira mais inteligente possível. Porque eu não vou ter uma segunda chance. E quem está em serviço público não está, por cima com um cargo como o nosso, um cargo de confiança, a gente não goza de estabilidade, gente. Muitos estão enganados em achar que a gente pode fazer tudo que bem entende e que não vai ter consequências. Pelo contrário, sempre teremos consequências. E a gente não pode se dar o luxo de errar. Ah, vou tentar de novo na próxima. Não. Ou você acerta ou você está fora do jogo. Então eu tenho muita consciência disso, quero contribuir, o cargo não é meu, o cargo é do governo, e a ideia é de fazer o melhor para alavancar o Estado. A gente que vem de fora quer muito isso, né? Eu acho que é uma coisa que é comum de todo mundo que eu converso, que vem para Roraima, que é entender que aqui, como a gente foi muito bem acolhido, ouvido e integrado de forma plural dentro da sociedade, a gente quer contribuir. Então o intuito é esse. Não, com certeza é malabarismo. É um malabarismo. Grande, mas aí eu te pergunto, está chegando no final, mas tem duas perguntas que eu não posso deixar de fazer. A gente sempre fala do turismo, de você buscar, né, turistas lá fora, sim, fazer o Estado se tornar conhecido, gerar essa receita em função da chegada de pessoas de fora. Mas e o turismo pelo roraimense? Como é que está? Em 23, a gente viu a necessidade de criar uma peça, uma ferramenta que pudesse despertar no roraimense o amor pela sua terra, pela sua cidade, pela sua região. E aí a gente lançou mão, eu até agradeço demais a você por ter aceitado essa ideia do passaporte turismo.
O passaporte é uma ferramenta lúdica, né? Que a gente oferece um brinde para quem completa 3 roteiros no estado e você passa a conhecer o seu estado pelo viés do produto turístico. Todo mundo quer um mapa turístico de Roraima. Mas para que o mapa que você quer? Não, que eu quero ir para os atrativos. Não. Mas e o setor econômico? Como é que vai absorver essa mão de obra, essa demanda autônoma? Sim. Não, eu tenho autonomia para ir para onde eu quiser. Beleza, mas você precisa de uma orientação, de um guia de turismo, de uma agência, de um transportador, de informações de agendamento desses produtos, os horários que ele está aberto, que ele está fechado, se está disponível ou não, terra indígena principalmente, há necessidade do agendamento e tudo isso o passaporte traz. Então a gente criou essa ferramenta, divulgamos ela pelo nosso programa Viaja Mais Servidor, nas ações de promoção do estado. De 23 para cá, as pessoas passaram a olhar, abrir o passaporte, isso aqui é um roteiro? Eu conheço, então tem que carimbar. Lá atrás tem um QR Code que você acessa e lá tem os profissionais habilitados para te levar até esse lugar. Tem essa super campanha que nós estamos aqui no ano de 2025, publicizando para todo o estado. Receba bem. Receba bem, né? Trate bem quem vem. Isso é extraordinário. Você deu um show de bola aí, um super gol, um golaço para o turismo. E receber bem quem vem é exatamente isso. Não só para as pessoas que estão aqui, como para quem vem de fora. E o turismo é isso. Ele precisa ser bom para nós que moramos aqui, para que aquele que vem de fora entenda que é bom também para ele. Então, é uma via de mão dupla. Eu não posso querer que as pessoas recomendem o Tepequém se nunca foram no Tepequém. Recomendar o Monte Roraima ou a pesca esportiva agora em Caroebe, que está no seu 3º ano, né, do torneio de pesca lá, que vai ser realizado agora em setembro, mas se nunca pescaram, vai lá, experimenta isso. A gente é referência, nós temos 4 recordes brasileiros de pesca esportiva lá de Caroebe. Então, o JP ele pega o tucunaré no caiaque, vazolere, de outras espécies, trairão, e é só recorde em cima de recorde, e a gente divulga isso, as pessoas não acreditam e é surpreendente. Está aqui, pertinho da gente, próximo da capital Boa Vista, não precisa nem descer para o Baixo Rio Branco, lá na usina de Jatapu, dentro do lago, a pessoa faz a sua pesca, experimenta um lugar extraordinário de Roraima, que além de gerar energia, hoje gera renda com o turismo para Entre Rios, para os empreendedores e os condutores locais de pesca de lá. Né? O nosso tempo está acabando, mas tem uma perguntinha que é para finalizar, e aí eu sei que a tua mensagem ela é bem ampla. A gente sempre pede uma mensagem, quem vem bater papo com a gente aqui, né, uma mensagem voltada para a área que tu atua, ou seja, para os operadores do turismo, que são desbravadores em Roraima, né? E também para as pessoas que querem ingressar nessa área, não só como empresários, né, como empreendedores, mas também como colaboradores. A pessoa quer entrar na área, como é que eu faço? Né, a questão do 2º idioma, do 3º idioma, o que eu preciso fazer? Qual é a mensagem que você coloca tanto para quem opera, para o empresário, como para quem está querendo chegar, trabalhar, atuar na área do turismo, né, acho que é a indústria mais limpa do mundo. Então, eu quero muito que todos vocês que estão nos assistindo entendam que a gente quer sempre apoiar a vocação da pessoa. Qual é a sua vocação? O que é que você quer trabalhar com o turismo? É o transporte? É a hotelaria? É o guiamento? É a condução local? É o receptivo? É o emissivo? Até vender passagens para quem está fora daqui. Então a gente tem um universo, uma diversidade de áreas que podem ser trabalhadas por Roraima, todas elas em franco crescimento, Weber. E é um privilégio para nós servir de referência para você que está nos assistindo e deseja saber mais sobre o turismo, entender como empreender, desde a grande hotelaria até a experiência ali de um SUP, né? Pegar um caiaque, colocar na água, remar pelo Rio Branco, vender isso como produto para quem está aqui nos visitando. Todas essas experiências nós temos mapeadas lá no departamento para oferecer para você. Se preferir online, procura o Visite Roraima,
que é o nosso @visite Roraima, no Instagram. Lá você vai encontrar uma Linktree com uma diversidade de informações e um mapa de oportunidades do nosso estado para empreender no seu negócio. Se mesmo assim tiver dúvida, nos procure o Sebrae Roraima, que é um grande parceiro dos empresários aqui. A gente saltou de 180 prestadores de serviços turísticos em 18 para 435 agora neste ano. Você sabe como é difícil empreender? Muito difícil. Abrir um negócio, criar uma empresa, manter isso funcionando, e a gente veio passando esse momento de pandemia sem perdas e com crescimento. Tendência do Ministério do Turismo para a visitação desde 2022, por todo esse esforço que não é meu, é coletivo. É do governo, é do empresariado, das nossas prefeituras, dos nossos empreendedores, das comunidades, desde lá do Baixo Rio Branco até ali o Cauê, que fica na fronteira com a Venezuela, todo mundo envolvido nessa sinergia, trabalhando com o turismo dentro das suas especificidades. Não posso fazer muito, mas tudo que você faz já é muito. O Tachi lá, o Tuxaua chegou para mim e disse: mas Bruno, a gente é tão pequeno, como é que eu vou oferecer uma experiência para o visitante? Não se preocupe, Tuxaua. Ela vai entrar num roteiro de observação de aves e o Tachi vai ser a cereja do bolo. E aí vai ter o almoço, o pernoite, o guiamento turístico até lá, a condução turística na comunidade, tudo feito pela própria comunidade, gerando renda. Então a vocação existe. E a gente ajuda vocês a descobrir, a empreender e a desenvolver esse lindo estado que é o nosso estado de Roraima, aqui do extremo norte do Brasil. Bruno, quero agradecer a tua participação. Tá aí, pessoal, mais um entrevistado aqui que trouxe, eu acho que a motivação de Roraima. Porque eu estou aqui há 31 anos, né, sou apaixonado por Roraima, e eu digo para todo mundo, Roraima tem uma característica que é te dar qualidade de vida a um custo acessível. Então você imagina traduzindo isso para o turismo. Aqui a gente não... O Célio Fonseca, que você conhece, ele foi quem me despertou para essa questão. Nós nunca teremos escala, nós teremos um turismo de qualidade com alto valor agregado. Então ele sempre falou isso e eu ficava com isso na cabeça. E hoje eu vejo, nós temos um turismo totalmente diferenciado, né? Seja pesca esportiva, observação de 2 itens que são turismos caríssimos. São turismos que geram muita receita, não é só a questão da hospedagem, tudo. O turista vem e deixa o seu dinheirinho aqui e gira a economia. Então, com essa coragem, com essa capacidade de inovação que o Bruno tem, né, o apoio que o governo do estado tem dado, né, ao setor turístico do nosso estado, tem feito a diferença. E a gente quer continuar olhando para Roraima, crescendo, crescendo, crescendo. E quando a gente cresce em áreas como o turismo, a gente cresce em qualidade de vida. E é isso que faz a diferença de Roraima e do povo que está aqui e do povo que nos visita. Então até a próxima segunda com mais um Falando de Negócios.